E Amã achou pouco, atentar apenas contra a vida de Mardoqueu, e planejou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu e da rainha Ester. Aconteceu no 2º ano do reinado do grande rei Assuero. Na cidade de Susa, residência invernal dos reis persas, vivia um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, e que tinha sido exilado de Jerusalém entre os que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Certa noite, Mardoqueu teve um sonho. Gritos e ruídos, ribomba o trovão, treme o chão, tumulto sobre toda a terra. 2 enormes dragões avançam, ambos prontos para o combate. Lançam um rugido. Ao ouvi-lo, todas as nações se preparam para a guerra contra o povo dos justos. Dia de trevas e de escuridão. Tribulação, aflição, angústia e espanto caem sobre a terra. Transtornado de terror diante dos males que o esperam, todo o povo justo se prepara para morrer e invoca a Deus. Ora, de seu grito, como de uma pequena fonte, brota um grande rio, de águas caudalosas. A luz se levanta com o sol. Os humildes são exaltados e devoram os poderosos. Este foi o sonho de Mardoqueu, e desde aquele dia, ele tentava por muitas e muitas vezes entender qual o significado daquele sonho. Assuero era o grande rei daquela época. Reinava da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Mardoqueu morava na corte com 2 eunucos, chamados Bagatã e o outro Tares, ambos guardas do palácio. Mardoqueu, observando atentamente os 2, descobriu que atentavam contra a vida do rei Assuero e o avisou. O rei aplicou a tortura aos 2 eunucos e, diante de suas confissões, enviou-os ao suplício. Em seguida, ordenou que se escrevesse a história em suas memórias, enquanto Mardoqueu, por sua conta, também a escreveu. Depois disso, o rei confiou uma função no palácio e, para recompensá-lo, gratificou-o com presentes. Mas, embora tenha angariado muita gratidão por parte de Assuero, havia um homem que nutria a raiva por Mardoqueu. Amã era filho de Amadates, o Agagita, e tinha o beneplácito do rei, e por conta dessa questão dos eunucos reais, planejou matar Mardoqueu. Por aqueles dias, o rei Assuero, em seu 3º ano de reinado, decidiu oferecer um grande banquete a todos os seus oficiais e servos. No banquete estavam desde os nobres e governadores das províncias aos chefes do exército da Pérsia e da Média. Através desse banquete, o rei Assuero desejava que as pessoas pudessem ver e contemplar toda a riqueza, glória e majestade de seu reino. E durante 180 dias, o rei Assuero e seus oficiais e servos festejaram e se banquetearam com todo o esplendor. Quando, enfim, terminaram 180 dias do grande banquete, o rei resolveu dar outro banquete, mas dessa vez a todo o povo que estava na cidade de Susa, a todos, sem distinção, desde o mais importante ao menor. E o rei Assuero também mostrou toda a sua grandiosidade e riqueza nesse banquete. Havia renda, musselina e púrpura, atadas por cordões de linho, e de escarlate sobre anéis de prata e colunas de alabastro. Havia divãs de ouro e de prata sobre um pavimento de jade, de alabastro, de nácar e de azeviche. Para beber, copos de ouro, todos diferentes, e abundância de vinho real, segundo a liberalidade do rei. E esse banquete durou o período de 7 dias, e aconteceu no jardim do palácio. No 7º dia do banquete, o rei Assuero, que estava muito alegre, ordenou a seus eunucos que trouxessem a rainha Vaste, para que todos pudessem contemplar a sua beleza, pois ela era muito bonita. A rainha Vaste, que também estava oferecendo um banquete para as mulheres no palácio real, recebeu a ordem de Assuero de comparecer à sua presença naquele momento,
Mas, contrariando a ordem do rei, Vasti disse que não iria. Ao retornarem, sem Vasti, e contando ao rei a recusa dela, Assuero se enfureceu e, cheio de raiva, consultou os sábios e perguntou a eles o que deveria fazer. Segundo a lei, disse ele, que se deve fazer a rainha Vasti por não haver ela cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida pelos eunucos? Um dos sábios, Mamucan, respondeu ao rei e disse em alta voz: não foi somente contra o rei que a rainha Vasti agiu mal, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que vivem em todas as províncias do rei Assuero, pois a conduta da rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, que olharão seus maridos com desprezo, dizendo: o rei Assuero ordenou que se trouxesse a rainha Vasti à sua presença, e ela não veio. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desprezo e ira. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte uma ordem real, que será inscrita nas leis da Pérsia e da Média e não será revogada, que Vasti não venha mais à presença do rei Assuero, e o rei confira sua qualidade de rainha a outra melhor do que ela. E a sentença que o rei promulgar será ouvida em todo o seu reino, que é vasto. Então todas as mulheres honrarão seus maridos, tanto os grandes quanto os pequenos. O rei Assuero, assim como seus oficiais, gostou muito do que ouviu e decidiu seguir o que Mamucan havia dito. Enviou cartas às suas províncias, com o propósito de que cada homem governasse sua casa. Assim era a vontade do grande rei Assuero. Passados esses acontecimentos, os serviçais do rei disseram então: que se procure para o rei jovens, virgens e belas. Estabeleça o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e eles reunirão todas as jovens, virgens e belas, na cidade de Susa, no harém, sob o cuidado de Egeu, eunuco do rei, guarda das mulheres, que lhes dará o necessário para os seus adornos. A jovem que agradar ao rei reinará no lugar de Vasti. O rei Assuero ficou contente ao ouvir isso, e assim ele ordenou que fosse feito. Mardoqueu, que também morava em Susa, não vivia sozinho. Havia uma moça chamada Hadassa, que se chamaria Esther, a quem Mardoqueu adotara como filha. Ela era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Quando seus pais morreram e Hadassa tornou-se órfã, ainda criança, Mardoqueu não a desamparou e a adotou como filha. Depois que o rei Assuero proclamou sua ordem, muitas jovens foram levadas para a cidade de Susa, e o responsável por todas elas era Egeu. Assim como muitas moças, Esther também foi trazida ao palácio do rei, e logo conquistou a simpatia de Egeu, que passou a protegê-la. Deu a Esther 7 servas e colocou-a junto com suas servas no melhor cômodo do harém. Embora Esther estivesse sendo protegida, ninguém conhecia quem ela realmente era. Mardoqueu disse a ela que não revelasse a ninguém que era judia. E mesmo ela estando no harém, Mardoqueu não desamparou Esther. Todos os dias ele passava diante do saguão de entrada do harém para saber como ela estava e se a tratavam bem. As moças passavam por um longo período de preparação, até que pudessem ser apresentadas diante do rei Assuero. Quando a jovem era levada ao rei, ela podia pedir qualquer coisa que quisesse levar do harém ao palácio. Ia para lá à tarde e na manhã seguinte passava outro harém, confiado a Sagaz, eunuco real, guarda das concubinas. Ela não mais retornava ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Chegou então o dia em que Esther seria levada e apresentada ao rei. Ela não pediu nada além do que Egeu, o guarda responsável pelas mulheres, havia indicado a ela, porque Esther alcançou graça diante de todos os que a viram. Ela foi levada ao rei no 10º mês, no 7º ano do reinado de Assuero.
E a partir daquele dia, o rei Assuero passou a preferir Ester mais do que todas as outras mulheres. E colocando o diadema real sobre a cabeça de Ester, tornou-a rainha no lugar de Vaste. Então, o rei ofereceu um grande banquete, o banquete de Ester, e deu um dia de descanso a todas as suas províncias, além de distribuir muitos presentes. Ester, então, passou ao segundo harém, mas continuou com sua identidade secreta, como Mardoqueu tinha ordenado que ela fizesse. Mardoqueu estava, àquela época, encarregado à porta do rei, quando 2 eunucos, Bagatã e Tares, planejaram um atentado contra o rei Assuero. Mardoqueu, ao saber disso, contou à rainha Ester, e ela informou tudo ao rei Assuero em nome de Mardoqueu. Mas Assuero, ao saber disso, não honrou Mardoqueu, mas sim engrandeceu Amã, do país de Agag, exaltou-o com muitas honras, ordenando que todos os servos do rei se ajoelhassem perante Amã. Mardoqueu, porém, desobedecendo esta ordem real, recusou-se a ajoelhar. Os servos do rei disseram então: por que transgride a ordem real? Mas Mardoqueu permaneceu sem se prostrar perante Amã. Denunciaram a recusa de Mardoqueu a Amã, e ele, ao observar que de fato Mardoqueu não se ajoelhava a ele, se encheu de raiva e ódio. E Amã achou pouco atentar apenas contra a vida de Mardoqueu e planejou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu e da rainha Ester. No próximo capítulo de Ester, veremos o decreto de extermínio dos judeus e o papel de Mardoqueu e da rainha Ester para salvar seu povo.